Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a agricultura do Brasil. E o convidado é o engenheiro agrônomo Mozart Fogaça Júnior. Ele é formado em Pinhal em 1992, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, possui também o MBA Internacional pela Ohio University, tem passagens pela Cianamid, Dow AgroScience, Dow DuPont, Longping Hightech, e hoje ele é o vice-presidente de negócios e marketing da Superbac. Mozart, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Bom, Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar falando com vocês, prazer poder estar falando um pouquinho de agricultura com você também e estou à disposição. Muito obrigado de novo aí pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo, né? Eu já fiz aí o bate-papo sobre agricultura digital e agricultura orgânica também, e agora vamos fazer sobre a agricultura do Brasil, né? Então acho que vai ser bastante enriquecedor esse bate-papo aqui, passar algumas informações para o pessoal que está nos assistindo aí. E aí já vamos iniciar, Mozer. O que é a agricultura do Brasil? Bom, a primeira coisa, Rafael, quando a gente fala, eu acho que fala de agricultura ou fala de Brasil, as coisas estão muito bem vinculadas, né? Nosso país é um país por vocação de agricultura, né? Tudo que a gente faz, grande parte do que a gente exporta, está tudo muito voltado à agricultura, né? Então, quando eu vejo muitas pessoas falar que o verdadeiro país, ou o país realmente que tem uma vocação verdadeira para a agricultura é o Brasil, a gente tem que concordar, né? Então, você olha aí, a gente pode citar um pouco aí da pandemia, o que a gente vem vivendo, né? A hora que você olha para todos os setores aí, o único setor realmente que, além de não crescer, está crescendo e está carregando o Brasil e a gente tem visto aí é o nosso setor, né? É o setor agro, né? Então, para mim, realmente é um orgulho, um prazer para nós que somos do ramo, né? Que somos do segmento, do setor, podemos falar um pouquinho do agro e da agricultura do Brasil, né? Então, basicamente, para mim, o que vem à cabeça rapidamente é isso aí. Tá. E até é interessante, né, Moser, né, falando aí no o quanto que o agro representa para o PIB brasileiro, né? Isso que tem mantido as contas do país aí em alta, né? Por conta do agronegócio como um todo, não só da agricultura, mas o agronegócio é uma cadeia muito grande, movimenta vários setores de pecuária, de insumos, de equipamentos. Então são vários cenários, vários fatores aí que fazem com que o agro seja esse expoente de negócio para o Brasil, né? Que gere essa riqueza para o Brasil e movimenta uma cadeia enorme de fornecedores, de suprimentos, de pessoas, de empresas, para que isso daí não para, né? Diante desse cenário que nós estamos vivendo aí, o negócio não para, né? Porque a agricultura não pode parar, né? A planta não espera lá que está acontecendo alguma coisa no mundo, vou esperar, não. A planta não tem os períodos certos de fazer a plantio, colheita, aplicação de insumos. Então, são esses fatores que o agro não para, né? Por isso que tem até um termo que o pessoal está usando aí, que o agro não para, né? Então, bem colocado, Rafael. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho da importância do agro, e não é só para o Brasil, é para o mundo, né? A gente tem que lembrar aí alguns pontos importantes, né? A população segue crescendo no mundo, né? Então, a gente tem uma expectativa aí de, em 2050, atingir quase 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, você imagina a quantidade de alimento que nós temos que produzir para ajudar fazer com que essa população, né, seja bem alimentada e a gente consiga fazer com que o Brasil continue fazendo isso, né? E a hora que você olha para o mundo, são poucos países que, além de ter vocação, têm também recurso, né? Recursos naturais, tecnologia, tudo, para ajudar ou para aumentar a produtividade e também fazer com que essa população seja alimentada, né? E um dos países, se não o único país, mas um dos países que tem essa capacidade de crescimento
e essa capacidade de suprir o mundo é o Brasil, né? Quando você olha dentro do Brasil, o agronegócio hoje representa aproximadamente um terço do PIB brasileiro já, e também o agronegócio representa aproximadamente um terço dos empregos, né, no Brasil. Então, a gente vê a relevância e a importância que o agronegócio tem, não só para o mundo, mas também para o negócio do Brasil, né? E aí a gente vê a própria ministra Tereza Cristina falar, né, que o Brasil, além de ter capacidade de alimentar toda a população brasileira aí, que são aproximadamente aí 212 milhões de habitantes, né, quase 220 milhões de habitantes, ainda tem capacidade de exportar para se alimentar mais 1 bilhão de habitantes no mundo, né? Então você vê a importância do negócio e a relevância que o Brasil tem, não só a nível local, né, como o Brasil, mas também a nível mundial, né? Então a gente tem muito que se orgulhar e bater no peito e falar realmente que o agro não para e o Brasil está dando um show aí, não só no Brasil, com toda a cadeia evoluindo, andando muito bem, mas está dando um show a nível global. Eu acho que essas informações, Moisés, são bastante interessantes, né? O Brasil aí, além de alimentar a própria população, ainda tem o excedente aí, eu acho que em torno de 25% da produção é exportado e alimentando aí mais próximo a 1 bilhão de pessoas aí. A evolução, até bem pouco tempo atrás, aí no cenário recente aí, o Brasil era dependente, ele importava muito alimento, né? Importava leite, importava açúcar, importava muitos alimentos e agora ele tornou suficiente e aí o principal exportador desses produtos para o mundo, né? Acho que carne bovina, suco de laranja, soja, os grãos de uma forma geral, ele é um dos maiores, né? Então tomou uma posição de destaque no cenário mundial para alimentar o mundo de uma forma surpreendente, né? E além disso, acredito eu também que houve esse crescimento da produção agropecuária de uma forma geral e as áreas que foram elas não tiveram grande crescimento. Então, houve um fator aí que eu acho que é importante, de você otimizar os recursos naturais, né? De você otimizar essas áreas, aumentar a produção dentro dessas áreas, sem ter que abrir novas áreas, né? Sim, isso é muito importante, Rafael, que você falou. O que acontece ao longo do tempo, se você vem... O Brasil, lógico, que vem adicionando novas áreas para a produção, né? A gente adiciona aí em torno de 1,5 milhão de hectares todos os anos para a produção, mas fora isso também a tecnologia vem sido muito importante, né? Se você olha alguns anos atrás, não faz muito tempo, né? E começa a ver a produtividade que a gente tinha em soja, milho, uma série de coisas, a produtividade aumentou muito devido aos investimentos que ocorreram na qualidade de sementes, né? Em sementes, basicamente, né? Utilização de tecnologias como fertilizantes, uma série de coisas, né? E também a utilização da biotecnologia, né? Principalmente em semente, uma série de coisas. Então, esse salto tecnológico foi muito importante nos últimos anos, nas principais culturas, através de diferentes tipos e adoções de tecnologias, né? E o que a gente tem visto muito hoje é que existem outras tecnologias que estão chegando, né? Você pega o próprio digital, né? Você pega os produtos biológicos, uma série de coisas que vai ser um novo salto tecnológico da agricultura, né? Então, nós chegamos num patamar que através da biotecnologia, que através da melhoria na qualidade de sementes, uma série de coisas, nos trouxeram a um certo patamar, e a partir de agora o próximo patamar vai ser atingido através dessas novas tecnologias, né? Que todo mundo fala muito do Digital 4.0, que nada mais é da parte digital e também da introdução de biológicos e também a importância de se tratar o solo, né? Você vê recentemente aí com o SESB, né? Um agricultor no Paraná colheu 118 sacas por hectare. Basicamente foi através da introdução de novas tecnologias, de biológicos e também a remediação do solo, né? Tratar o melhor o solo, que como a gente costuma falar,
é o principal legado do agricultor, né? Que é o solo. Então, é o que ele realmente, a partir de agora, tem que tomar muito cuidado de tratar, né? Então, é realmente o que a gente tem visto no mercado. E até, Moser, a base da criação do canal, né, foi para falar sobre, passar essas informações aos produtores, né, ao público em geral ligado ao agronegócio ou a quem tenha interesse sobre o agronegócio, foi falar sobre a agricultura de base. Então, o que é a agricultura de base? É fazer uma calagem, fazer uma gessagem, fazer análise de solo, fazer todos os tratos, insumos básicos, né, principal que é para o solo, que é você entender o seu solo, fornecer os nutrientes, fazer as correções necessárias, né, da acidez, fornecer cálcio, magnésio, enxofre, depois entrar com as ações de fertilizações, de adubo, e aí você faz a base do solo, que é a partir daí que vai vir todas esses fatores de tecnológicos, de biológicos, vão vir tudo para quê? Para que você dê a base, uma base forte, uma construção dessa base muito bem feita, que é o solo, para que esse solo dê condições para que haja todos esses incrementos de produção, otimização dos recursos, tudo, né? E até no bate-papo que eu tive com o Matheus Barros, que é da Bayer, né, da parte do Climate, nós falamos da evolução da agricultura em 17 anos, né, que nós formamos em 2003, e aí a evolução que houve em 17 anos, né? E aí entrou-se também no quesito do que vai vir pela frente. Se em 17 anos já teve um crescimento muito grande do agronegócio como um todo, imagine o que vai vir aí nos próximos 2, 3 anos aí, a evolução, a rapidez disso daí, com a entrada do digital, com a entrada de novas políticas da parte de bioinsumos também, que eu comentei com o DMAT, que é o da Corin. Então a gente assim, tem uma evolução, uma revolução muito grande, levou um tempo para ser feito, mas aqui vai ser, no curto e médio prazo, vai ter outra revolução, né? Uma coisa que a gente tem que voltar a lembrar, Rafael, com relação à pandemia, sabe? A pandemia, todo mundo, é uma coisa que ninguém gosta de falar e é muito difícil de se falar, né? Porque é uma coisa nova que a gente nunca viveu, né? Nós, as nossas gerações, nunca viveu isso, né? Mas o lado bom da pandemia é que ela vem ajudando a acelerar uma série de coisas que demorariam um pouco mais tempo de se vir para o mercado, né? Então, eu costumo sempre ver o lado bom das coisas, sabe? E o que tem ajudado muito é essa parte de tecnologia, né? Você vê a disrupção que está tendo no mercado em termos de tecnologia, em termos de digital, em termos de toda a informação que você pode trazer para o mercado, né? Associado a isso, eu acho que tem uma palavra que é muito importante e vai marcar a agricultura. Já vinha sendo utilizada muito, mas eu acho que a pandemia também ajudou a acelerar muito a entrada da sustentabilidade no agronegócio, sabe? Então, essa é uma palavra que vai mudar muito a partir de agora, e o mundo inteiro está muito olhando para isso, para a parte ecológica, para a parte da sustentabilidade, sabe? Então, isso realmente vai acontecer, como você bem falou, né? Além do digital, você tem a lei de bioinsumos, uma série de coisas, mas mais do que nunca, o mercado, o consumidor, né, vai começar a dar muito mais valor para isso, sabe? E dessa parte sustentável, da parte pensando no legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, isso é uma parte importante também que a gente não pode esquecer. E, de novo, falando, né, tudo isso está sendo acelerado através da pandemia, né? E ainda bem que a gente está, como país, como agro em si, continuando a acompanhar tudo isso. Isso eu acho a parte mais importante, né? Porque quando você olha a nível de agro, a nível de Brasil, a gente não deixa nada a desejar nesses pontos, né? Pelo contrário, né? A gente consegue realmente trabalhar muito forte nisso aí e responder para o mundo, apesar de uma série de críticas, uma série de coisas que a gente tem feito a nossa parte e tem feito a nossa parte muito bem. E até essa parte do que tá, desse cenário que está acontecendo conosco, né, dessa parte digital, de você ter que assumir essa, já vinha sendo trabalhado, mas de uma forma ainda não tão
tão incisiva, mas agora se tornou extremamente importante. Qualquer negócio hoje, o seu dia a dia na parte digital, você tem que trabalhar com reuniões virtuais, remotas, isso é uma tendência, isso tudo vai estar tornando o agro muito mais dinâmico, né? Todos os processos, tudo mais dinâmico, as resoluções vão ser mais rápidas, e o agro também acompanha essa tendência, ou essa realidade, não é tendência, é a realidade, né? De você utilizar as ferramentas da melhor forma possível em benefício do produtor, em benefício de produção, fazer as melhores gestões, e o selo sustentabilidade já vinha sendo discutido e tratado, mas agora tomou-se uma proporção muito grande, o mundo todo fala sobre isso, e o Brasil tem essa característica de adotar essa prática de sustentáveis, e assim, a gente acompanha alguns cases aí que existem hoje fazendas 100% integradas à sustentabilidade, fazendo uso racional dos insumos, dos recursos, do meio ambiente também, do ambiente, descarte de embalagens corretamente. Então, existe todo esse trabalho sendo feito, e agora vai ser fortalecido, né? Isso vai se tornar ainda o agronegócio brasileiro muito mais forte, com esse selo sustentável aí. Existem algumas pessoas ainda críticas contra o agronegócio, mas a gente vê que essas críticas muitas vezes são infundadas, mas o que a gente faz, a experiência que a gente tem, o dia a dia nosso, a gente acompanha isso, a gente sabe que as práticas são feitas, lógico, existem, como todo segmento, existem pessoas ainda que não adotam essas boas práticas, mas a tendência de crescimento e de adotar essas práticas para que se perpetue no negócio, o produtor que quiser continuar no negócio, vender a sua produção, ou seja a agricultura, ou seja a pecuária, ele vai ter que seguir as regras, e se não tiver inserido dentro dessas regras, ele vai ficar fora do negócio, né? Não, Rafael, é muito bem exposto, sabe? Eu acho que dois pontos importantes aqui, e de novo, o digital trouxe duas coisas muito importantes, sabe? E que a partir de agora toda a cadeia, todo o setor, não só do agro, mas as grandes plataformas, os grandes setores vão usar, né? Trouxe eficiência no meu modo de ver, né? Porque você vê, né? Nós estamos conversando aqui, daqui a pouco a gente termina esse bate-papo, a gente pode fazer outro, pode fazer outra coisa, né? Você, de repente, eu viajava muito, né, de avião pelo Brasil e uma hora estava no Mato Grosso, uma hora estava em Goiás, uma hora estava no Rio Grande do Sul, Paraná, né? Quanto tempo você perdia de deslocamento, né? De você pegar o carro e ir para o aeroporto, ficar no aeroporto esperando, né? Porque você tem que chegar antes, o tempo de avião. Então, basicamente, dependendo para onde você ia, você demorava um dia, né? Era um dia para ir, um dia para voltar, uma semana de 5 dias, basicamente 2 dias era se deslocando, né? Hoje não, você trouxe uma eficiência e além da eficiência, a qualidade, né? Porque a qualidade de a gente estar podendo falando normalmente aqui e a qualidade de vida também, né? Porque é a qualidade de você poder estar mais tempo com a família, poder mais tempo em casa, dormir em casa, fazer mais refeições com a família. Então, eu acho que teve a parte da eficiência, da qualidade. Eu acho que o balanço, uma coisa que todo mundo vai dar mais valor também, é o balanço de vida, né? Ter um balanço mais saudável da vida pessoal e profissional. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo vai exigir mais. Um agricultor não vai querer receber 5, 10 pessoas na fazenda, ele realmente vai querer receber o cara que agrega valor, né? O cara que gera valor para ele, tá? Então, eu acho que isso muda também. Outra coisa muito importante que vai ser disruptiva para todo mundo é a agilidade, né? Nós ganhamos agilidade no processo como um todo. Então, essa agilidade também vai ser o diferencial, sabe? Então, no meu ponto de vista. E em termos de Brasil, como você falou, eu acho que uma coisa que nós, como brasileiros, e também o governo, tudo, nós temos que ter uma comunicação mais efetiva, sabe? Eu acho que o país faz muita coisa boa, não só, né, em produzir uma série de coisas, mas faz muita coisa boa no termos de utilização de tecnologia, em termos de ser um país sustentável, em termos de ser um país que preserva o seu território. Hoje, 2/3 do território brasileiro é preservado, você não vê ninguém no mundo fazendo isso, né? Você tem uma matriz energética muito sustentável, né? Você vê os biocombustíveis, uma série de coisas, né?
que agregam muito valor e é o que o mercado dá valor. Então, eu acho que uma parte que a gente tem que ajudar como representantes do setor é melhorar a nossa comunicação, sabe? Não só interna como externamente. Porque internamente você consegue influenciar seus colaboradores, a indústria, o seu parceiro, mas a gente também tem que fazer ajudar o governo no sentido de comunicação com os pares fora, com as empresas e mostrar realmente que o Brasil, além de ter não tem só vocação, mas é um país também que faz de tudo para ser o mais sustentável possível e ser o melhor país do agro no mundo. Então, isso eu acho que é uma parte importante, sabe? E é extremamente importante, concordo com você, Moser, dessas informações do Brasil mostrar a imagem, vender a imagem dele, né, tanto internamente como externo, para que ele mostre a força que ele tem, a força que o agronegócio gera dentro do país, as riquezas, obviamente, gera para o país, e você mostrar isso para a população mundial é de extrema importância. Você fazer o marketing do agronegócio, você que está ligado a esse assunto também, né, dentro da Superbac, e você fazer esse marketing do agronegócio é muito importante. A cadeia do suco de laranja teve uma pressão muito grande de você, o mercado externo, mostrar o suco de laranja para o mundo, que é 1/3, acho que do suco, 2/3 do suco de laranja produzido no mundo, de consumido no mundo, é produzido no Brasil. Os outros insumos, o leite, o grãos, a cana, o açúcar. Então você tem que mostrar isso daí. Eu acho que também eu acompanho uma pessoa aí da área do setor de alho. O alho representa um negócio para o Brasil muito grande, concorre aí com o mercado externo também, né? Mas assim, você fazer o marketing do produto nacional para que as pessoas valorizem o produto, os consumidores valorizem o produto nacional, para que gerar mais receitas para consumir esse produto é importante. Então são fatores que você tem que ir agregando valor à imagem para que o negócio torne-se forte, como você disse também, dá condições para que o governo tome as medidas necessárias com as informações corretas, com as informações reais, né, para que ele mostre isso para o mundo, a importância que é para o agronegócio, tanto para o país como para o mundo. Né? Uma coisa, Rafael, que eu até esqueci de comentar e eu acho que é muito importante, uma coisa que eu tenho visto muito aí no bate-papo, nas conversas, nas lives, tudo, a gente tem falado muito do digital, né, que nem a gente falou agora, sabe? E uma coisa que a gente tem que se precaver muito, tem muita gente que confunde digital com e-commerce, né? Então, a gente tem que lembrar que o e-commerce é só um pedaço do digital, né? Então, porque toda vez que eu ouço falar de gente, tem muita gente que parte para o e-commerce, dá uma série de exemplos do mercado, né? Mas digital é muito mais que isso, né? E o importante também do digital é a gente falar para o pessoal, até para o pessoal mais novo, que tem muito espaço para profissionalização e capacitação nessas áreas, né? Então, não só o pessoal que está no mercado hoje, mas o pessoal que está se formando e entrando nesse mercado, isso vai ter muito valor, porque você souber fazer uma leitura correta, uma análise correta, uma interpretação de dados correta, é muito mais importante, né? E eu acho que vai ter muito valor isso cada vez mais no mercado, sabe? Então, é só uma dica aí para o pessoal ficar antenado, porque, queira ou não queira, como você falou, é um caminho sem volta, né? A digitalização, o digital está aí, o 4.0, e ele vai acelerar, vai crescer cada vez mais, e a gente tem que estar preparado para conseguir extrair o máximo de valor possível dessas tecnologias, de tudo que está sendo empregado. Então, isso é muito importante aí para o pessoal, principalmente que está entrando no mercado e o pessoal que está se formando e quer trabalhar no agro e está no agro, eu acho que é um aspecto importante para eles. É muito bem pontuado, Moser. Até essa semana um colega aí, nós fizemos uma interação através do LinkedIn aí, e ele me pediu uma opinião sobre um assunto que ele estava abordando, que era para falar sobre essa parte digital, né, da influência hoje, que a tendência hoje é essa, né, a realidade nossa é essa da vivência. E até eu me posicionei e informei, falei assim, olha, para quem já vem acompanhando essas mudanças, né,
do digital, dessas ferramentas digitais do negócio, não só do agronegócio, né, mas do negócio como um todo, se ele já vem acompanhando, ele não sofre nenhuma dificuldade. Lógico, fazer uma adaptação de algum procedimento ou algum conhecimento, algum curso para você se habituar àquela ferramenta é mais fácil. Mas para as pessoas do agronegócio, principalmente, que estão lá atrás, que ainda não fizeram esse acompanhamento, só vive focado em um assunto e não fez essa visão de um cenário como um todo, de oportunidade de negócio, como você está citando aí, né? A pessoa que está entrando no mercado de trabalho, voltar para essa área digital, para o agronegócio, tem um mercado extenso, tem um mercado vasto, né, de trabalho. Mas as pessoas que não se adaptaram e não vieram acompanhando essas mudanças que foram, não foram dando sinais, não foram incisivas, foram colocadas à frente de todo mundo, todos os dias, de todas as formas, não só as redes sociais, aí é uma prova disso, mas você fazer esse acompanhamento, quem não fez esse acompanhamento vai ter uma dificuldade muito grande de pegar todo o processo como foi, né? Você conhecer todas as ferramentas, o que está vindo, e cada dia novas ferramentas chegando na parte do digital também. A gente fala não só de redes sociais, mas existem ferramentas de gestão, estamos falando da parte de monitoramento de satélite, estamos falando da parte de monitoramento de pragas através de drones. Então, tem várias formas do digital, não é como você diz só do e-commerce, mas é vasto o mercado de trabalho e as ferramentas do digital para o agronegócio, né? Não, e de novo, né? Que a gente tem que lembrar, no final do dia, tudo isso está puxando todo mundo a cada vez mais ser melhor treinado, ser melhor capacitado, né? Porque no final do dia, toda a cadeia, o que ela quer, né? E na ponta está o agricultor, como eu falei, ele espera alguém que chegue lá e gere lucro para ele, né? Que traga receita, né? Então, cada vez mais, e com a tecnologia, com tudo, hoje você tem WhatsApp, você tem live, você tem dia de campo de virtual, todo mundo está muito conectado e todo mundo tem muita informação, né? Então, esse é um ponto que, para quem está chegando no mercado, e é importante de novo salientar, eles vão ter que se preparar muito mais, se capacitar muito mais do que a gente costumava fazer, porque o mercado vai demandar isso, os agricultores, os clientes, as empresas, o setor como um todo vai demandar muito mais isso, muito mais capacitação, muito mais empenho, muito mais dedicação, e eles estarem prontos para enfrentar esse mercado. Isso é importante até para o produtor, como você disse também, o produtor ele quer alguém que traga resultado para ele, que gere valor para ele, mostrando uma tecnologia nova, assim, você saber abordar e apresentar isso daí vai ser extremamente importante, porque o tempo hoje, a gente sabe que é restrito, você sabe bem disso, sua rotina e sua agenda é tomada, se você tiver atribuições aí que não te agregam em nada, você vai restringir isso daí, e para o produtor também, você fazer a otimização da sua agenda. Então, se você souber posicionar a sua informação, o seu produto, a sua empresa de forma correta e eficiente, a chance de gerar negócio é muito grande, né? E você fazer toda essa administração aí, existem N formas de você fazer essas interações com o produtor e as empresas, então você saber posicionar, entender como que é o processo de venda nessa nova plataforma que vai ser da parte digital também, e você também presencial, em alguns casos não vai abrir mão disso, vai se precisar fazer a parte presencial também, mas você tem que ser mais direto, mais objetivo para que você tenha o resultado. E isso vai fazer com que as empresas também entendam, isso vai estar sendo constatado, você citou aí também que havia muitas viagens de avião, a otimização dos recursos financeiros. Então, você não vai ter mais as despesas de viagem, despesas de deslocamento, com refeição, hospedagem, e você otimiza tudo isso daí, você consegue fazer uma venda tão boa quanto uma venda presencial, de uma forma com economia, né? De forma sustentável também, porque você não está usando o carro, queimando gasolina, o querosene para poder fazer viagens, o diesel. Então, você vai fazer isso, a otimização, e com certeza a sua venda vai custar mais barato, né? O custo da sua venda vai diminuir. E as empresas veem isso daí também, né? Tá muito bem alinhado, né? Como eu falei antes, eficiência, agilidade, né? Tudo isso vem à tona, né? Então, é isso mesmo, Rafael. E gerando valor no final do dia, né?
para a cadeia, para todo mundo, né? Isso é uma realidade, nós já estamos vivendo isso daí, então vai ser, de uma forma geral, tanto para o agronegócio, mas para a vida do cotidiano também, vai ser essas ferramentas, as interações digitais vão ser muito maiores do que eram antigamente, e agora vamos ter que quem não era habituado com essa forma de trabalho, vai ter que se habituar também, vai ter que entrar, correr atrás aí para poder entender mais esse processo. E na parte agrícola, do agronegócio, a gente está falando também de N oportunidades para o produtor para a parte de conhecimento. Então, ele vai ter acesso dessas informações, acho que muito mais seletivos, né? Ele vai entender lá essas informações que estão chegando no celular ou no tablet ou no computador, pelo WhatsApp, pelas redes sociais de uma forma geral, ele vai ter acesso de informações e isso vai contribuir, acredito eu, muito para o agronegócio. Então, informações que às vezes ele não tinha, qualquer dúvida hoje, ele usa o Google lá, coloca uma palavra lá, vem uma enxurrada de informações e ele vai fazer essa interpretação dessas informações e vai trazer para o negócio dele. Muito hoje tem se utilizado ferramentas, né? As empresas hoje estão voltando, direcionando as suas atividades também para essa parte de passar as informações digitais para ter esse contato direto com o produtor. Ele faz essa busca direta, mas você saber dosar isso daí, tanto a empresa passar quanto o produtor buscar essas informações tem que estar bem alinhado, né? Com as tecnologias, com as tendências, para que não haja aí também uma chuva de informações e que se percam no meio do caminho, né, Mundo? De novo, Rafael, o importante, né, de tudo isso, e aí, de novo, para mim, a palavra mais importante é geração de valor, né? Você tem que entender também o que o cliente, né, e aí como um todo, necessita, né? O que ele espera, porque não é uma receita de bolo, né? Você tem que realmente passar o que interessa para o Rafael, você tem que ter uma leitura do que realmente o Rafael precisa, né? Qual é a recomendação ideal, ou seja o que for o que ele espera, né? Então, isso é muito importante também no sentido de você fazer uma leitura correta da demanda e da necessidade de cada um, porque essa demanda é diferente devido à tecnologia, devido ao tamanho da propriedade, devido à cultura, né? Então, a expectativa muda muito de indivíduo para indivíduo. E aí, por isso que eu falo da capacitação, de tudo, porque é muito importante também você fazer a leitura correta, né? Como você bem falou, não adianta eu te mandar uma enxurrada de informações e no final do dia isso não te agrega nada, né? Então, você tem que realmente, de novo, pensar na agilidade, na eficiência, e por isso que eu prego muito isso, na agilidade, na eficiência e na geração de valor, né? E isso tudo está ligado ao que realmente você tem de expectativa, né? Então, é como você bem falou de novo, uma enxurrada de informações não quer dizer nada. Você tem que ser o mais assertivo possível e entender a necessidade de cada um, né? E aí, a partir daí, eu acho que as coisas começam a andar melhor. E até o perfil dos produtores rurais hoje no Brasil, a gente tem produtor aí, pequeno produtor familiar, que depende de uma pequena área para fazer a produção para consumo e depois para venda do excedente, até empresas do agronegócio aí com grandes áreas, o pequeno é tão importante quanto o grande, devido às suas proporções, separando essas proporções aí, mas ele é tão importante, ele vai precisar de informação, ele vai precisar do seu insumo, vai precisar da sua tecnologia, vai precisar também, ele vai gerar a riqueza dele para o sustento da família, para a comunidade dele, então ele vai gerar toda essa riqueza também, é importante. Então, o direcionamento do perfil do cliente também, segmentação desse perfil de cliente, para que você atenda. O produtor, por exemplo, ele não vai precisar comprar, vamos falar, uma carreta de fertilizante ou uma carreta de corretivo, de calcário, por exemplo, ele vai precisar de 5 sacos, 10 sacos de um produto e você tem que dar a condição para que ele acesse esse produto também, para que ele tenha produção, tanto quanto um grande produtor, ele vai ter as mesmas condições. É o mesmo produto, o solo vai precisar das mesmas condições, só que em proporções menores. O produtor pequeno compra menos e o maior vai comprar mais. E você tem que atendê-lo também, né? Dar essas condições para que ele
tenha condições de produzir melhor também, porque isso vai gerar uma cadeia de riqueza, né, para o pequeno e para o grande também, né? Salvo as devidas proporções. Mas todo mundo é importante para o agronegócio, né? Todo mundo tem o seu fator de importância para a cadeia como um todo, né? Não, Rafael, você está correto, né? É, quando você olha os módulos rurais e as regiões, né, você vê que tem uma discrepância muito grande, né? Quando você pega o sul para o norte do Brasil, para os cerrados, né? E aí, de novo, a demanda e a exigência são em diferentes níveis, né? Como você bem falou, né? Você tem agricultores pequenos que têm uma certa demanda e você tem agricultores mega farmers que têm uma outra demanda e é um outro tipo de acesso, um outro tipo de necessidade, né? Você pega os grandes grupos, por exemplo, eles mesmos têm o time dele de pesquisa, né? Tem uma equipe formada de pesquisadores que muitas vezes se equiparam a uma multinacional, né? O pequeno agricultor no sul, devido ao módulo do rural, um módulo mais familiar, tem uma outra demanda que você precisa estar muito mais próximo, com muito mais informações técnicas, muito mais na recomendação no dia a dia, e aí dependendo do que ele utiliza de ferramenta digital ou não, como você bem falou alguns minutos atrás, uma coisa que eu acho que também não termina, não acaba, eu acho que vai ser não sei se a palavra certa é um meio termo, mas eu não acredito que a ida para o campo termine, vai virar tudo digital. Continua tendo a necessidade do consultor, porque a partir de hoje, algumas pessoas já chamavam o engenheiro agrônomo ou o técnico agrícola, a pessoa que faz a recomendação, de consultor. E eu acho que, para mim, essa é a palavra certa, sabe? O que o agricultor, independente do tamanho dele ou do módulo rural, o que ele espera, na verdade, é de um consultor mesmo que vá visitar a propriedade dele. Independente se seja virtualmente, se seja presencialmente, mas o que ele espera realmente é que um consultor esteja lá para atender as demandas e as necessidades dele, e como a gente falou, muito customizado, né? O cara quer hoje uma atenção customizada para atender a necessidade dele. Então, de novo, é isso mesmo. Eu acho que esse é o caminho e não tem mais volta, sabe? É isso que o mercado espera e eu tenho plena convicção de que vai acontecer daqui para frente, né? E até esse papel de extensionista, né, do consultor, do engenheiro agrônomo, do técnico agrícola, do veterinário, do zootecnista, levar a informação para o pecuarista, para o produtor, é importante e é o nosso papel como extensionistas, passar as boas práticas, passar as informações que vêm da academia, ou que vêm das pesquisas, ou que vêm das multinacionais ou das empresas nacionais, para que esse produtor tenha acesso às informações e faça o bom uso, faça o entendimento daquela ferramenta, daquela tecnologia ou daquele produto, para que ele tenha sempre os melhores resultados de produção. Então, esse é o nosso papel. Não é mais só o vendedor tirar pedido, tirou o pedido, tchau e esquece. Não, mudou a situação. Então, você tem que se adaptar a essa realidade que o produtor precisa de informação, precisa de conhecimento, precisa entender como ele vai usar aquela ferramenta, aquele produto. Então, é o papel de consultoria, é a base, é a chave do negócio. Você saber posicionar o seu produto para aquela situação, para aquele pequeno produtor, ou para aquele médio, ou para o mega farm. Você fazer esse entendimento, esse conhecimento e aplicar da melhor forma possível para obter o melhor resultado também para as empresas. A empresa vai investir em capacitação para esses profissionais, para que ele tenha também o melhor resultado. E para o produtor também, ele vai entender que aquela ferramenta, aquele produto vai trazer resultado para ele, ele vai também entender. Então, o pequeno vai precisar, o médio, o mega farm, o gigante, o mundo todo precisa desse tipo de informação, né, mano? Sim. Em diferentes modelos, em diferentes iniciativas, mas de maneira geral eu concordo plenamente, você está correto. Não tem Isso outra, é. Oi. não tem outra maneira de ser. Todos necessitam de informação, seja ela da maneira que chegue a ele, né, de diferentes modelos, mas todo mundo necessita de informação.
Como você citou aí, tem as grandes empresas, né, do agronegócio, né, o produtor rural de Mega Farm que já tem a sua equipe lá de pesquisadores para entender as áreas dele, porque dentro da mesma área dele lá, dentro da mesma propriedade, existem diferenças para posicionamento de um produto, talvez um produto seja adaptado para aquele talhão e para o talhão do lado não seja adaptado, e você fazer esse entendimento, você tem que fazer a pesquisa dentro da propriedade também, para poder entender. Há uma variabilidade muito grande do solo, principalmente de manchas no solo, onde tem uma baixa produtividade, a outra não. Então, você fazer todo esse entendimento, se você tiver equipe própria para isso, mas ou não, existem já empresas fazendo venda desse serviço de você conhecer, né? A parte digital também é muito importante para isso, para que você entenda, você fazer essa pesquisa dentro da sua propriedade, conhecer qual que é a sua necessidade e você buscar no mercado quem vai poder te atender, né? Não, e é isso mesmo. E aí é como você falou. Eu acho que as novas tecnologias que vêm, que estão chegando, que já entraram, que realmente vai ajudar muito nisso, né? Vai ser o salto que vai ser o próximo salto de produtividade que nós vamos ter no agro, né? São essas novas tecnologias que estão entrando. Então, são a soma das ações, né, mano? A gente está falando aí de uma agricultura de base, né? Estamos falando de uma agricultura que o produtor vai ter que conhecer melhor o seu solo, vai ter que fazer as correções necessárias, fazer o uso do calcário, porque hoje nós já vivenciamos, você acho que já acompanhou isso também, o produtor às vezes não faz análise de solo ou aplica calcário de forma indiscriminada, às vezes não aplica, deixa 1 ano sem aplicar, ou 2 anos. Então, você fazer o uso da boa prática desses usos desses insumos básicos, né? O calcário, o gesso, se for o caso, os fertilizantes, manejo de matéria orgânica, que hoje tem sido aí um fator importante, a biologia do solo, né? Você está ligado direto a esse negócio agora, a importância disso, tanto que além hoje de uma análise de solo, uma análise foliar, agora vai ter análise biológica do solo, né? Existe uma nova ferramenta aí, acho que a Embrapa que desenvolveu isso daí, para a gente entender que o solo é vivo e ele tem um potencial enorme em favor do bem utilizado, em favor da produção agrícola e de crescimento da produção, é enorme, né, Moza? O Rafael, de novo, eu acho que o ponto mais importante aqui é o agricultor, né, e entender, né, que hoje ele tem informações, ele tem ferramentas, né, ele tem uma série de coisas que que eu acho que, ao passar do tempo, ele vem se dando conta e vem utilizando de melhor forma, sabe? E eu acho que isso cada vez vai se acelerar. Por quê? Porque, primeiro, as gerações estão mudando, né? E aí, quando você olha as gerações que estão chegando, elas são muito mais tecnológicas, né? Estão muito mais focadas em sustentabilidade, estão muito focadas em rentabilidade, na gestão do negócio, do que as gerações anteriores. Então, acho que esse processo vai acelerar naturalmente, tá? Eu acho que as novas gerações, né, principalmente, vão aproveitar muito mais e vão extrair muito mais valor de tudo que está chegando no mercado, né? E como você bem falou, você tem uma série de tecnologias hoje, uma série de coisas, né? Do digital, da utilização de biológicos, da análise. Hoje você consegue fazer análise do DNA do solo, né? Como você bem falou da Embrapa e a Superbac está inserida nesse mercado e é uma dos laboratórios licenciados hoje no Brasil para fazer essa leitura do DNA do solo, não só a parte química, mas biológica e toda a parte viva do solo, né? Então, isso é um grande diferencial. E, de novo, né, é o que vai ser um novo salto da produtividade, não só no Brasil, mas no mundo. É a partir daí, a utilização dessas novas tecnologias, a gente vai conseguir, não só através de um agricultor que colheu 118, como eu salientei antes lá no Paraná do SESB, isso vai se, a partir dos próximos anos, ou talvez na próxima década, seja uma coisa mais corriqueira, né? A gente sai aí dos patamares de 70 hoje, que a gente tem em muitas regiões, mas comece a se aproximar dos 80,
dos 90, dos 100, entendeu? E a mesma coisa é para o milho, para as outras culturas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai poder acompanhar aí ao longo dos próximos anos, e é uma coisa que eu vejo cada dia mais, não só as empresas investindo, mas o mercado e a agricultura demandando muito mais, né? Porque no final do dia, como a gente falou lá atrás, nós temos um mundo para alimentar, né? E a gente não vai conseguir alimentar o mundo se não trouxer novas tecnologias e tiver um novo salto tecnológico e um novo salto de produtividade, né? Por mais que a gente olhe, a gente não, se não acontecer isso, produzir muito mais com menos, né? Porque a gente vai ter menos água, né? Menos área, uma série de coisas. Então, é aquela história do mais com menos. Se a gente não conseguir extrair valor dessas tecnologias, lá na frente nós vamos ter um problema muito sério para alimentar toda essa população. Como eu disse aí, acho que no começo do nosso bate-papo, Muzi, a evolução que houve desde término da graduação lá em 2003, se eu não me engano, a produção de grãos do Brasil era na casa dos 100 milhões de toneladas, hoje nós estamos falando na casa dos 250. Então, aí, em 17 anos, praticamente dobrou a produção. E nós estamos falando em aumentar a produção em um curto espaço de tempo menor, né? Menor, para dobrar a produção foram praticamente 17 anos, quase dobrou a produção. A tendência hoje é que essa produção aumente num volume, num tempo menor, né? E uso também a parte biológica do solo, acho que a fixação biológica de nitrogênio no solo foi um incremento muito grande para a parte de soja, né? De você fazer essa fixação, e a economia que gera para o produtor e os recursos naturais, o menos uso de nitrogênio, de fertilizantes, e tem uma série de fatores que isso foi um incremento ponto positivo para a agricultura, para ter esse desenvolvimento. E para chegar aí às casas de 118 sacas de produção de soja, nós estamos falando também de cana, todo mundo fala, na casa dos 3 dígitos, né, acima de 100 toneladas por hectare, e chegar no milho também em altas produções, mas isso daí é de forma orgânica. Não é assim que você vai sair de 60 para 120 de um dia para o outro. Você tem que construir, dar condições para que o seu solo, o seu manejo seja adequado para que você, ano a ano, vá crescendo e tendo esse desenvolvimento, né? Não, e é bem isso mesmo, né? Hoje nós estamos falando aí do Brasil colher aí 254 milhões de toneladas esse ano, né? E aí tem uma expectativa maior ainda para o ano que vem, porque a gente aumenta a área. Mas além de aumentar a área, nós vamos ter uma demanda muito maior, não só pelo aumento de área, mas aumento de produtividade, né? E aí, de novo, essas tecnologias, como você bem falou, né, da fixação de nitrogênio, e falando um pouco dessa parte de fertilidade, essa parte de solo, uma coisa que a gente tem que lembrar também é que as fontes de N, P e K no mundo não são inesgotáveis, né? Então, toda a tecnologia que você traga também para ter uma utilização mais eficiente e mais sustentável e consiga aumentar a longevidade das mesmas, é altamente viável, né? E a outra coisa também, o solo por si só tem os minerais que ficam lá e não são aproveitados, né? Então essas tecnologias também fazem com que você consiga extrair essa parte dos minerais, né? Do solo que estão lá basicamente dormindo, né, dormentes, e você consiga extrair, né? Então são tecnologias de novo disruptivas que cada vez mais vão ser utilizadas, né? E aí o que a gente tem que pensar e quando fala de tecnologia, para mim a agricultura no futuro você vai conseguir, não é num futuro muito longe não, customizar cada vez mais a necessidade de cada um, né? Como você bem falou, né? Você faz a leitura do que o agricultor precisa e você consegue, através de uma série de ferramentas, uma série de tecnologias, customizar a necessidade para ele do que ele precisa utilizar no solo, qual o tipo de biológicos ele pode utilizar,
qual tipo de bactérias, qual tipo de fertilizante como um todo ele precisa utilizar, quantos pontos de N, P e K, o que ele precisa utilizar como biológico na agricultura, qual é o melhor herbicida, qual é o melhor inseticida, né? E com isso, no final do dia, de novo nós caímos na sustentabilidade, né? Porque você está utilizando menos recursos, você está sendo mais eficiente, você está gastando menos água, né? Você está produzindo numa área na mesma área, muito mais. Então, uma outra coisa que eu acho que vem acontecendo e cada vez mais vai acontecer no mercado é a customização e atender às necessidades de cada um realmente como eles necessitam, né? Então, isso eu acho que é uma parte importante e tudo isso, de novo, através da tecnologia, né? E até acho que é interessante esse ponto, Mozart, que assim, a gente bater nessa tecla da tecnologia, o uso de biológicos hoje até para o solo, a gente sabe que tanto que está sendo, né, foi através da Embrapa, aí, vocês estão inseridos também nisso daí, o manejo biológico do seu solo, o potencial que ele pode te trazer de retorno para a otimização dos nutrientes que estão lá no solo, com o manejo aí de uso de, por exemplo, da braquiária para fazer a ciclagem desses nutrientes também, pegar os nutrientes em profundidade e o manejo da biologia do solo para que transforme aquele nutriente que esteja lá dormente para que ele seja disponível para as plantas, tá lá. Assim, a gente só saber utilizar essa ferramenta, né, essa tecnologia em benefício. E o produtor hoje, ele tem que, a gente fala que ele não é custo para ele, não é despesa para ele fazer esse investimento. Usando um exemplo aí, acho que tem um trabalho realizado pela Embrapa, lá do Cerrados, acho que falando que, por exemplo, o insumo básico para o gesso agrícola, para cada R$ 1 investido no uso de gesso agrícola, há um retorno de R$ 7. Então, mostra que há uma eficiência de você fazer a otimização dos recursos financeiros, lógico, para que você tenha o melhor resultado, e a aplicação disso daí é um investimento que você faz que vai te trazer resultado. Então, a parte do uso de tecnologia biológica, de tecnologias de outros insumos, vão ser necessários para que você traga o melhor resultado para o produtor. E lá no final do dia, como você disse, tem que dar um resultado positivo, né? Não. De novo, Rafael, cara, até pouco tempo atrás, né, como você bem falou, nós fazíamos uma alemã análise química do solo, né? Entendeu? E aí hoje você vê a capacidade que os laboratórios, que as empresas estão tendo de fazer uma análise realmente biológica, físico, química, entendeu? Da vida do solo, né? Como eu falei, você hoje pode fazer, né, uma análise do DNA do solo, né? Então, de novo, é a base de tudo, né? E aí depois você entra, como você bem falou, né? Você faz uma análise foliar. Hoje tem uma série de tecnologias que você consegue fazer uma leitura da planta e ver quais tipos de deficiência ela tem, né? Então, cara, quando você começa a imaginar o que pode vir pela frente, você, de novo, você vai conseguir, né, realmente dar um salto de produtividade e fazer uma leitura real da necessidade do solo, da necessidade da planta, de acordo com o fotoperíodo, né? De acordo com quantidade pluviométrica que chove, altitude. Cara, então, você tem para mim aí ainda muita coisa que vai acontecer num curtíssimo espaço de tempo, ligado de novo à tecnologia, como você bem falou, né? Em 17 anos aconteceu isso, e eu acredito que esse salto não vai mais demorar 17 anos, vai demorar aí 5, 6, 7 anos para acontecer o mesmo salto, entendeu? Então, isso é o mais importante. E, de novo, no final do dia, nós temos que ter gente qualificada, capacitada, para poder empregar toda essa tecnologia, né? E reverter em benefício da agricultura e do agricultor. Esse, para mim, porque o fator humano, e você que está inserido no agronegócio, e a gente vive muito isso, e a gente não falou nenhum momento do fator humano, mas o fator humano também a gente tem que lembrar que é decisivo, né? Porque hoje
o fator humano pesa em todos os mercados, não é só no agro, é em toda a cadeia de todos os setores. Falta capacidade intelectual, falta pessoas capacitadas para tocar os diferentes negócios, as diferentes empresas. A gente sofre hoje com isso, né? Existem os algoritmos aí que auxiliam, né, a tomada de decisões, algumas ações aí, mas o capital humano é de extrema importância. É a pessoa que tem que apertar o botãozinho lá para poder, na hora certa, no momento certo, para que aquilo aconteça, né? E aí você, como você bem disse, se a pessoa não tiver capacitação, não tiver conhecimento, esse feeling, esse sentimento do negócio, acompanhar o cenário mundial, pensar macro, pensar no mundo e agir localmente para você tomada de decisão, isso daí é de extrema importância. Se a pessoa não tiver capacidade de fazer essa análise, essa interpretação do que está acontecendo, o negócio ele pode acabar se perdendo. Uma boa prática, uma boa tecnologia, ele pode acabar se perdendo. Então, as pessoas, né, isso desde a ponta até do produtor rural, até os níveis de direção, você tem que ter pessoas que tenham conhecimento daquilo que é, de uma forma mais ampla, dependendo da situação, mas você saber o que você está fazendo, como está fazendo, o que pode acontecer, fazer essas análises é de extrema importância para o agronegócio, para a vida, para o negócio de forma geral, ter esse discernimento, né? Fazer o certo ou o errado, né? Às vezes há uma falha, mas as falhas tem que ser, às vezes são feita, mas você pode corrigir ela, serve como aprendizado também, né? Não é que falhou, errou alguma coisa, você se perdeu, não. Você consegue, através das falhas também, melhorar, aperfeiçoar aí o seu trabalho para que você tenha sempre o melhor resultado. Correto, é isso mesmo. Mozart, gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal aí. Bom, primeiro te agradecer pelo bate-papo aí, Rafael. É muito bom falar do agro, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu costumo falar, né, nos bate-papos e com quem eu converso. Eu sou apaixonado pelo negócio, sabe? Gosto muito do que eu faço. Isso eu acho que é muito importante, sabe? Acredito muito no segmento, no setor, tá? Eu acho que não tenho certeza que nós somos privilegiados, primeiro, por poder fazer parte do agro, sabe? E poder, mais do que nada, fazer parte dessa história, né? Porque queira ou não queira, né? E, de novo, eu costumo sempre ver o lado bom das coisas, né? Quem que tem a oportunidade de, no futuro, né? Imagina a gente tendo a oportunidade de contar para os nossos netos, falar assim, eu participei de uma pandemia, no meio da pandemia, nós estávamos num setor que todo mundo, né? O PIB diminuiu, o PIB caiu, nós conseguimos crescer naquele momento, nós tínhamos uma missão de alimentar não só o Brasil e o mundo, você entendeu? Cara, então é uma coisa assim meio surreal, né? De poder estar participando desse momento e poder ver o quanto a gente está contribuindo, mesmo que a gente seja aí um grão de areia, né? Num oceano, como a gente costuma falar, né? Que a hora que você olha pelo mundo, olha para o Brasil, a gente é um grãozinho, né? Mas poder fazer parte dessa história, cara, é muito legal. Eu fico muito satisfeito e muito feliz e é uma honra poder fazer parte disso, né? E dizer, cara, que a gente vai continuar crescendo. Não tem como, né, voltar e os números, né, a produção, como a gente falou, né, que o Brasil vem produzindo, recorde atrás de recorde, exportação, a outra coisa, né, a qualidade do que a gente produz, né, esses dias a gente estava até falava assim, eu vivi fora um tempo, né, eu comi uma banana fora, cara, não tem gosto de nada, né, aquele morango, a coisa mais linda do mundo, você chega no café da manhã, não tem gosto de nada, cara, você chupa uma laranja, você vem aqui no Brasil, cara,
cara, tudo tem gosto, né? Tudo é seja por causa da insolação, do BRICS, de tudo que proporciona, mas, cara, tudo que nós produzimos é muito bom. E, acima de tudo, a hora que a gente olha, cara, tudo sustentável, né? Então, não tem como esse país, né, não dar certo, né? Porque, de novo, a gente tem vocação, né, para ser o que a gente é e faz muito bem feito. De novo, o que falta, eu acho que é gente, todo mundo, né, a cadeia, o setor como um todo, tem que começar a melhorar a comunicação, né? E influenciar um ao outro. Mas eu não tenho certeza, eu tenho certeza, cara, que daqui 10 anos a gente vai estar muito melhor, daqui 1, 2, 3, a gente vai estar muito melhor do que está, e nós vamos ser, não, nós somos o país do futuro, cara. Porque, por sorte, né? E o pessoal costuma falar que Deus é brasileiro, né? E conversando com algumas pessoas, eu gosto de alguns comentários, eu prefiro tá sentado numa, né, como o pessoal fala, né, sentado, o pessoal fala de tecnologia, de bomba atômica, de um monte de coisa, né? Mas eu prefiro estar sentado numa pilha de comida do que de uma tecnologia nuclear, de uma bomba atômica, você entendeu? É isso que segurança alimentar, cara, e era importante, mais do que nunca vai ser, continuar sendo importante. Não tem jeito, todo mundo, eu tenho certeza que vai começar a tomar algumas ações, e alguns já tomaram, para ter certeza de que não vai faltar alimento na população. Segurança alimentar cada vez mais vai ser pauta nas discussões de todos os governos do mundo, porque não tem como não ser, né? E nós somos privilegiados por isso, né? Por conseguir não só alimentar o Brasil, mas alimentar o mundo, né? Então, e de uma forma sustentável, né? Isso que é mais importante, né? Então, eu não tenho dúvida que nós vamos passar a ser, já somos, mas mais do que nunca fortalecer essa posição de ser o país que vai conseguir alimentar o mundo da maneira mais confiável e mais sustentável, ser um supridor confiável e sustentável de alimento para o mundo. Isso eu não tenho dúvida, a gente já está vendo isso hoje e cada vez mais, com a ser da comunicação nossa, cada um fazendo a sua parte, isso vai ficar evidente para o resto do mundo. Então é só agradecer e falar que o agro não para, né? Nós estamos aqui e vamos continuar firme aqui para continuar fazendo o que a gente vem fazendo. E falar que o Brasil tem feito, dado um show lá fora e feito muito bonito o papel que tinha que ser feito, sabe? Então, isso é muito legal. Essa é a parte de poder bater um papo com você, falar com as pessoas, né? E ter orgulho, né? Falar, puta, a gente faz a diferença, né? Mesmo sendo um grãozinho no oceano, todos nós fazemos a diferença. Moser, eu também compartilho com você da mesma opinião. Nós temos uma importância, é prazeroso fazer parte desse negócio, ver as mudanças que ocorrem, né, na parte do agronegócio, na parte agrícola, da produção de alimentos. Isso é prazeroso, é importante, é gratificante fazer, mesmo que seja uma contribuição pequena, mas a gente está fazendo parte desse negócio e lá na frente nós vamos falar com certeza para os nossos filhos e para os nossos netos da importância que houve o trabalho do agronegócio para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, o quanto isso é importante, né? E você citou aí também da importância, né, de políticas aí de segurança alimentar. Isso aí tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo, que isso, como você disse, eu prefiro estar sentado numa pilha de alimento do que uma bomba nuclear. Lógico que para você precisa se alimentar, a população vai precisar se alimentar, né? Não vai viver de bomba nuclear, não vai viver de outras tecnologias, mas vai precisar de se alimentar. Então, você está sentado, né, usando esse termo, para que você tenha o poder de mandar no negócio, que nós estamos aí vendo essa posição do Brasil como destaque na alimentação do mundo, é tão importante quanto você ter equipamentos tecnológicos e armamentos para que você produza alimento. A pessoa vai precisar alimentar, as pessoas vão precisar se alimentar, né? Mozart, gostaria de compartilhar aí com vocês uma mensagem que eu tenho deixado no final do bate-papo, é que estamos todos juntos nessa nobre missão,
que fazer parte desse negócio e a produção de alimentos, que é, como você disse, é importantíssimo para a vida, né? Sem alimento a gente não vive, e fazer parte dessa, mesmo que seja a participação aí pequena, mas nós estamos fazendo, inseridos nesse negócio. E agradeço novamente a sua disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo, trocar essa ideia, que é importante a gente conhecer as opiniões e tentar trazer isso para o pessoal que nos assiste, essas informações, e ver o quanto que o agronegócio, a agricultura, ela é importante para o Brasil, né? Obrigado, Moza. Rafael, eu que te agradeço, obrigado de novo. Espero que o pessoal aí goste aí do nosso bate-papo, do conteúdo, mas de novo, foi um prazer aí. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma honra poder falar contigo, viu? Eu Um que abração. agradeço, Moza. Obrigado, um abraço, até a Um próxima. Tchau, abraço. tchau. Até mais. Tchau, tchau.